Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Ruben Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada de número 30, time principal. A nossa última pontuação foi de 63,44, ficamos ali acima da média dos cartoleiros, porém não foi uma pontuação tão satisfatória, pontuação de quem não tinha veiga no time. Nosso total de patrimônio é de 136,78 e o nosso total de pontos acumulados 1.845,33, rumo aos 1.900 pontos nessa rodada. Vamos lá agora traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 30. Está chegando o fim a temporada 2021 do Cartola FC. Chegando aqui na posição de scout, vamos começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem os goleiros acima de 10 cartoletas, os goleiros mais caros e os goleiros abaixo de 10 cartoletas, que também são bem interessantes. O primeiro deles aqui nesse bloco de cima é o Diego Alves, o Flamengo que enfrenta aí a Chape, todo mundo sabe da fragilidade da Chape estar fazendo gols, então se o Flamengo mantiver SG, o Diego Alves pode estar indo bem. Descendo mais aqui, a gente chega nele, no Marcos Felipe, o Marcos Felipe que está negativado, o Marcos Felipe que enfrenta o Sport, que apesar de ter melhorado, é um time que tem dificuldade muito grande de estar fazendo gol, então o Marcos Felipe pode estar indo bem. Descendo mais aqui, a gente tem o Everson que o Galo está difícil de manter o SG, acho que vem de 5 partidas que não consegue, mas se mantiver, o Everson pode estar indo muito bem. Descendo mais aqui, a gente chega no bloco dos goleiros bons e baratos, e logo aqui de cara a gente tem 3 boas opções. A gente tem o Maílson e sua excelente fase, o Maílson está dispensando comentários. O Cleiton tomou gol contra o Ceará e pontuou 6, tomou gol contra o Cuiabá e pontuou 4, ou seja, o Bragantino cede muito e o Cleiton está em ótima fase fazendo boas defesas. E aqui embaixo o Walter, que tem excelente média fora de casa. O Walter tem uma média de quase 7 fora de casa. Quando sai para jogar, o Cuiabá cede muito e o Walter faz sempre boas defesas. São 3 boas opções. Para finalizar, a gente tem aqui os goleiros bem baratinhos, a exemplo do Kehler, que joga aí contra o ataque do Flamengo, ele pode estar sendo bem exigido. O João Ricardo, que joga em casa contra o Cuiabá, que não faz muito gols quando sai para jogar. E ele aqui, o Danilo Fernandes, que está numa fase absurda, pontuou bem de novo, pontuou 9 o Danilo Fernandes e vai ser a nossa escolha para essa rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui nos zagueiros, logo aqui de cara a gente tem um dos principais zagueiros para a rodada, o Ilharão, que enfrenta aí uma Chape que cede muito para meia, e o Ilharão é aquele zagueiro que joga ali no meio. Descendo mais aqui, a gente tem o Nino, que tem uma excelente partida em casa contra o Sport, e todo mundo sabe que apesar do Sport ter melhorado, ele é muito acanhado para estar fazendo gol. Dupla de zagueiros do São Paulo, aqui o Arboleda e o Miranda pode estar saindo bem, apesar do jogo bem difícil aí contra o Bahia. E a gente chega aqui nele, no João Vitor, que é um dos melhores zagueiros do campeonato, não necessariamente precisa de SG para estar indo bem, pontua ali seus 3, 4, 5 pontos sem SG, tem um jogo bom em casa, confortável contra o Fortaleza, que vem desfalcado aí dos seus 3 principais meias. Descendo mais aqui, a gente chega nas duplas de zagueiros do Galo, Júnior Alonso e o Nathan Silva, que conseguiu a proeza de estar negativando 2 vezes seguidas. E ele aqui a gente não pode deixar de destacar o Léo Ortiz que fez boa partida contra o Cuiabá e pode estar realizando uma boa partida aí contra o Atlético Paranaense. Descendo mais aqui, a gente tem o Velasquez, de olho no Velasquez, zagueiro muito bom, que está desarmando muito, tem que estar no nosso radar, mas nessa rodada ele tem um jogo bem difícil aí contra o time do Palmeiras. Descendo mais aqui, a gente chega nele, Léo Pereira, dupla de zagueiros aí do Arão, e pode estar se saindo bem, apesar de estar bem valorizado aqui, o Léo Pereira que valorizou 10,9. Para finalizar, a gente tem ele aqui, o David Braz que tem um jogo confortável em casa contra o Sport, e se você não tiver dinheiro para estar indo com o Nino, você pode economizar indo aqui com o David Braz, que ele tem um bom potencial para estar indo nessa rodada. Para o nosso time, a gente vai ficar aqui com ele, com o João Vitor, que enfrenta aí o Fortaleza em casa, e ele, o Nino, que tem um jogo contra o Sport, e a gente tem que ter um SG do Fluminense nessa partida. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem uma unanimidade para a rodada, que é ele, o Guilherme Arana, deve estar no time de todo mundo e não pode ficar de fora do nosso. E aí resta uma vaga para estar fazendo companhia ao Arana e ela pode ser preenchida pelo Fagner, em excelente fase, desarmando muito, enfrenta o Fortaleza em casa, ele pode estar se saindo muito bem. Matheus Bahia e Aderlan, 2 outras boas opções. O Guta, que chegou no Bahia e acertou a zaga, o Bahia dificilmente está tomando gol. Descendo mais aqui, a gente tem o Isla, laterais contra a Chape, costumam a ir bem. E ele aqui,
uma aposta boa para a rodada, que é o Samuel Xavier enfrentando o Sport. Descendo mais aqui, a gente chega no Guga, essa dobra Guilherme Arana e Guga nessa rodada pode estar se saindo muito bem. E para finalizar, as nossas laterais, a gente pode destacar ainda o Bruno Pacheco contra o Cuiabá, potencial muito grande de SG nesse jogo, e o Bruno Pacheco pode estar indo muito bem. E ele aqui, o Ramon, o outro lateral do Flamengo, pode estar se saindo muito bem, visto a fragilidade da Chape. Para o nosso time, fazendo companhia ali ao Arana, a gente vai fechar aqui com ele, a gente vai de Isla, um SG do Flamengo no nosso time. Vamos agora rapidamente aqui para os nossos técnicos. Chegando aqui nos nossos técnicos, a gente tem boas opções para essa rodada. A exemplo do Renato Gaúcho e Maurício Barbieri, para você que tem cartoleta sobrando. Descendo mais aqui, a gente tem o Cuca pode estar se saindo muito bem. E para finalizar aqui, técnicos baratos, o Silvinho e ele aqui, o Thiago Nunes. E o Thiago Nunes vai ser a nossa opção para essa rodada de técnico. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, a gente tem uma característica bem interessante para essa rodada, que são as duplas de meio-campistas. Entre elas, a gente pode destacar o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, dois bons nomes. O Rafael Veiga que brilhou na rodada passada. Descendo mais aqui, a gente tem o Fernando Sobral e o Vina, tem um jogo bom, interessante em casa, que ele pode estar se saindo muito bem. Descendo mais aqui, a gente tem o Nacho e o Zaracho, pode estar dando muito bom essa dupla. E a gente ainda tem aqui, a gente ainda pode destacar o Renato Augusto e o Giliano, que foram mal, é verdade, na rodada passada, mas tem outro jogo em potencial que eles podem estar se saindo bem. E ele aqui, o Andréas Pereira, e ele, o Everton Ribeiro, dupla de mesa do Flamengo, que tem um jogo bem interessante. Todo mundo sabe que a Chape está cedendo muito para meio-campistas. Além deles, a gente ainda pode destacar o Patrick, que tem um clássico, é verdade, um clássico bem enjoado, mas ele pode estar se saindo muito bem. E ele aqui, uma aposta fora da curva, ele, o Arias que enfrenta o Sport, e o Arias pode estar ali se saindo bem também. Descendo mais aqui, a gente ainda tem um destaque aqui para a rodada. O José Wellison, a gente falou muito dele na rodada passada, pontuou 5, tomando amarelo, sem fazer gol ou dar assistência, está em uma fase muito boa e pode ser uma aposta fora da curva aí para vocês. E para finalizar, a gente tem ele aqui, o Gabriel Pereira, que decepcionou muitos cartoleiros na rodada passada, negativou menos 1,60, mas tem outro jogo bom para ele em casa. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Andréas Pereira, a nossa primeira opção. A nossa segunda opção será o Renato Augusto. E a nossa terceira opção, a gente vai com ele aqui, a gente vai com o Nacho, dando essa oportunidade aí para o Nacho mais uma vez. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente nem vai pensar muito. A nossa primeira escolha será o Hulk, deve ser um dos jogadores mais escalados nessa rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Gabriel Gabigol, que também deve ser um dos mais escalados, visto que a Chape cede muito para atacante, principalmente atacante que joga mais avançado. E aí resta uma vaga que a gente pode estar sendo preenchida pelo Bruno Henrique, dobrando aí o Flamengo no ataque, ou Bruno Henrique ou Michael, dois bons nomes e dois nomes muito fortes. Descendo mais aqui, a gente tem o Marinho que quando joga com o Palmeiras costuma ir bem, tem um jogo em casa que ele pode estar ali fazendo um golzinho, que o Marinho está devendo muito nesse campeonato. Roger Guedes, que enfrenta o Fortaleza em casa, pode estar se saindo muito bem. E ele aqui, o Arthurzinho, a volta do Arthur aí, o Arthur que pode estar indo muito bem contra o Atlético Paranaense em casa. A gente ainda pode destacar o Gilberto que tem um jogo bem difícil contra o São Paulo, mas ele pode estar saindo muito bem. Descendo mais aqui, a gente tem o Keno, essa dobra do ataque do Galo, Keno e Hulk pode dar muito bom nessa rodada. E ele aqui, o Ademir, a gente tem que se destacar aqui o Ademir que enfrenta um clássico aí, mas o Ademir está em boa fase, o Ademir está pontuando muito e ele tem que ser levado em consideração. Descendo mais aqui, a gente tem o Luciano ou o Rigoni contra o Bahia, apesar do Bahia estar tomando poucos gols e o São Paulo não está jogando muito bem assim fora de casa. Para finalizar aqui, a gente tem ele, o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique vinha numa fase muito boa e agora deu uma caída, mas tem um jogo bom em casa, muito confortável, que ele pode estar se saindo muito bem. O nosso time, fechando aí essa última vaga junto com o Hulk e com o Gabigol, a gente está numa dúvida muito grande se a gente vai aqui com o Arthur, fechando aí com algum atacante do Bragantino, ou se a gente vai dobrar o Flamengo com o Bruno Henrique. Por enquanto, nesse primeiro esboço, a gente está fugindo um pouco desse jogo aí do Flamengo e está indo aqui com o Arthur. A gente acha que o Arthur tem um jogo bem favorável em casa. Assim, eu vou posicionar aqui meu time na posição de escalação para vocês estarem visualizando melhor.
E o nosso time vai com Danilo Fernandes no gol, Isla e Guilherme Arana, nossos laterais, Nino e João Vitor, nossos zagueiros, Nátio Fernandes, Renato Augusto e Andrés Pereira, nosso meio de campo, e o nosso ataque com Hulk de capitão, Gabriel, Gabigol e Arthur do Bragantino. Técnico, Thiago Nunes. O nosso banco de reservas vai com Guga na lateral, Nathan Silva, o nosso zagueiro, Everton Ribeiro, o nosso meio-campista, e ele aqui, o Ademir, o nosso atacante. Esse nosso time custou baratinho, 136,69, e a gente espera que a gente pontue bem mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero realmente que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @cartolasemdemora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Isso é muito importante, porque é lá que a gente posta o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.